Beleza, pessoal. Tá, então recapitulando. O objetivo do nosso exercício era... Vamos lá? Como é o nome dele? Vamos lá? Tá, então o objetivo do exercício era... O usuário iria digitar dois números pra gente e a gente teria que calcular a média desses dois números. Vamos considerar primeiro que vai ser dois números que vão ser dois números reais. Beleza? Então, o cabeçalho que a gente aprendeu, né, o nome do meu programa, eu vou chamar porque eu quero de exercício, e aí public static void main string args. Dúvida até aqui? Tranquilo, né? Tá, Jéssica, eu tenho que salvar esse meu código fonte num arquivo com qual nome? Exercício com E maiúsculo, porque aqui o E tá maiúsculo, né? Ponto Java. Beleza? Tá, então eu vou salvar esse daqui como sendo exercício.java. Vocês aí no Linux vão salvar lá no cantinho, clica no aluno e salva lá dentro. Ok? Então beleza, salvei. E dentro aqui da main que a gente vai iniciar a codificação. Isso, como a gente vai ter entrada do usuário, como o usuário vai digitar alguma coisa, eu vou precisar escrever o quê? Aquele negócio import parará lá, né? Então, beleza. Se eu não tivesse uma leitura, eu não precisaria digitar isso daqui. Certo? Ok, quantas variáveis vocês declararam para resolver esse problema? 4? Beleza, vamos com 4 então. Monique, quais foram as 4 que você declarou? O tipo primeiro. Tudo bem, então o programa dela vai fazer média de números inteiros, beleza? Então inteiro se chamou de N1, N2, resultado. Quantidade de notas? Ah, entendi. Tá, é que pro nosso caso aqui, ela criou uma quarta variável, que é uma variável que iria guardar a quantidade de notas que o usuário vai digitar. Beleza? Pro nosso caso aqui, como são fixas duas notas, a gente não precisaria dela, mas não estaria errado se eu criasse essa variável. Tudo bem? Mas como a gente não precisa, eu vou deixar então só nas 3. Beleza? Tá, então eu só vou declarar mais uma variável aqui, que eu vou criar uma variável chamada soma. Por quê? Porque a média concorda que a média de dois números corresponde à soma desses dois números dividido por 2. Então eu vou fazer primeiro a soma, vou guardar numa variável e depois vou dividir por 2. Beleza? Tá, então vou pedir para o usuário digitar o primeiro número. Então digite o primeiro número.
certo? Pode. A pergunta da Thaís, se é preferível ir copiando ou já ir digitando o próprio programa. Fica a critério de vocês. Eu reforço que eu acho que é mais produtivo que vocês entendam e depois façam, mas não copiem. Então entenda o que eu fiz e faz. Beleza, se deu algum errinho, olha, conferir se ver se está certo. Né? Porque aí você vai praticando o desenvolvimento, então você vai virar um digitador e não um programador. Beleza? Tá. E agora, o que eu digito? Como que é seu nome? João, me dá uma forcinha. Tenho que ler, beleza. Aí como que eu leio? Não lembra? Tá, então ó, só recapitulando. A leitura, vai lá, Thaís. No caso aqui, a variável onde eu vou ler vem primeiro, beleza? Aí eu coloco o símbolo de atribuição. Leitor em seguida, ponto next int. Vai ser sempre next int aqui, Thaís? Então só vai ser int aqui quando o tipo da variável também for int. Tá? Então se aqui fosse double, aqui embaixo também seria double. Beleza? Então agora eu repito a mesma coisa para a segunda variável. Então digite o segundo número e leio o valor que o usuário vai me informar nessa segunda variável. Tudo bem? Beleza? Se eu continuar o desenvolvimento e você não tiver terminado, levanta a mão só na hora que eu falar tudo bem, que eu sei que você não terminou ainda. Oi? Desculpa, eu não entendi. Ah, entendi. As cores, você diz? Não, mas é pertinente a pergunta. As cores dos de vocês provavelmente estão diferentes do meu, tá? Essas cores elas não vão interferir na nossa programação. Essas cores servem para quê? Só para auxiliar a gente, só um pouquinho. Só para auxiliar a gente na hora de codificar, para a gente ter uma noção se a gente está fazendo certo ou não. O meu tá com uma cor diferente do de vocês, provavelmente porque eu estou utilizando um programa diferente do de vocês. Você está no Linux, né? Beleza, e eu estou no Windows, então você provavelmente está utilizando o Gedit e eu estou usando o Notepad++. Mas assim, não tem muito problema as cores ficarem diferentes. O meu ficou o quê? N1 igual a leitor nextint. Ah, e o seu não, mesma coisa, tranquilo, é só uma questão de visualização, tá? Então só concluindo aqui. Então, agora a minha variável soma, né, vai receber N1 mais N2. Só um pouquinho, pessoal. Ok? Beleza? Tá, e agora? Hã? Faz a média, né? Então aqui o que eu vou fazer vai ser a minha variável resultado vai receber soma, pode, vou chegar lá, soma barra 2. A Isabelle perguntou, não pode fazer tudo junto? Pode. O que seria tudo junto aqui? Ó? Essa minha variável soma,
né? Ela está aqui dentro, ela tem o seu papel dentro do programa, ela não é irrelevante, só que ela não é necessária. Se você quisesse, você poderia substituir isso daqui, ok? Direto aqui embaixo, né? Então a gente poderia colar aqui, ok? Isso, mas qual que é o problema que vocês visualizam se eu colar isso daqui aqui? Isso, a operação que ele vai fazer, em vez de somar esses dois primeiro e depois dividir, o que ele vai fazer? Ele vai somar N1 com a metade de N2, que não é o que a gente quer calcular a média dos dois, tudo bem? Então, assim como na matemática, para a gente definir que essa operação aqui tem de ser realizada com precedência, a gente coloca ela entre parênteses, tudo bem? Então, na hora que eu definir que a minha conta vai ser assim, tem a necessidade da variável soma no meu programa? Não, por quê? Porque eu não estou utilizando ela em lugar nenhum, né? Eu declarei ela aqui em cima, certo? Eu fiz uma atribuição para ela, eu coloquei um valor dentro da minha variável, mas eu não usei essa variável em local nenhum. Ok? Beleza, então essa variável não precisa mais existir, então eu apago a atribuição e vou apagar também a declaração. Dúvida até aqui? Facinho, né? Então agora eu vou mostrar o resultado. Então, a média é resultado. Pergunto, dúvida? Pode pôr acento? Pode pôr acento, tá? Qual que é o problema do acento? Em alguns sistemas operacionais, é possível que você tenha problema na hora de mostrar isso daí. Então, por exemplo, na hora que você colocar um E, talvez apareça um símbolo meio esquisito. Em LP2, vocês vão ver o porquê que esse símbolo esquisito aparece, tá? Então, é preferível que você não use. Isso eu estou falando para questões dentro do texto. Para variável, você pode colocar também, só que assim, é totalmente não recomendado. Tá? Por exemplo, eu criar uma variável aqui, sei lá, do tipo chamado multiplicação. Beleza? Não é recomendado que você faça isso. Ok? Explica. Ele perguntou assim, ó, pode utilizar acento? Né? Então, por exemplo, aqui eu poderia colocar E. Ok? Pode, não tem problema, esse programa vai compilar. Qual que é o problema? No meu caso aqui do Windows, se eu compilar esse programa e mostrar, em vez de ele mostrar esse E, ele vai mostrar um símbolo esquisito, tá? A gente vai entender posteriormente o porquê desse símbolo esquisito, tá? Então, assim, é recomendado, para evitar confusão, que nesse semestre não se utilize o acento, esqueça ele um pouquinho, para depois a gente voltar a utilizá-lo. Ok? Para variável, a mesma coisa. Aí eu comentei o seguinte, aqui tudo bem de você usar, mas no nome das variáveis também não é recomendado que você utilize, ok? Por quê? Porque a gente está programando, geralmente a gente opta por utilizar o idioma, o inglês, né? Então assim, no inglês a gente não tem esses caracteres especiais que a gente tem nas línguas latinas. Então, para manter um código universalmente legível, é preferível que você não utilize, tá? Tudo bem? E agora, como é que eu faço atrás... Você é José, seu nome? João. Atrás do João. Flávia? Fádua, né? Hã? Clara? Clara. O que eu faço agora, Clara? Para eu ver se esse programa funcionou. Vou lá no terminal, garota. Beleza. Fazer uns negócios aqui que vocês não precisam saber por enquanto. Já... Outra informação importante, já salvou? Salvei. No Notepad++, observa que isso é importante, porque às vezes você está fazendo uma modificação no seu código e você tenta ver o resultado e o resultado não é coerente com aquilo que você implementou. Em alguns casos, o que acontece? Eu quero, por exemplo, que apareça a média E com H. Ok? Coloquei um H aqui. Se eu for lá, da forma como está aqui, se eu for lá no terminal, compilar e executar, esse H não vai aparecer. Por quê? Porque eu não salvei o meu arquivo, ok? No Notepad++, como que você consegue identificar se ele não está salvo? O seu arquivo aqui em cima vai ficar com um símbolo vermelho, ok? Na hora que você salvar, ele desaparece e fica azul.
E no caso de vocês, do lado do nome no gedit, vai ter um asterisco. Quando tiver o asterisco, significa que seu programa não está salvo. Ok? Então, beleza, para compilar, do lado da Monique, como é seu nome? Giovanni. Como que eu compilo? Javac, o nome do meu arquivo do programa. O nome do meu arquivo, né? Então, exercício, no meu caso aqui, .java. Beleza? O que eu estou fazendo nessa etapa de compilação? Para que serve ela? Para ver se o computador entende o que eu fiz, para ver se não tem erro no meu código. De novo? Certo. Resultado ponto soma? Mas só para eu entender, de onde você achou pertinente usar o ponto? Ah, entendi. Ela deu o nome da variável. Ah, entendi. Tem problema sim. A gente tem restrição sobre o que utilizar no nome das variáveis. Então, assim, você não pode utilizar qualquer símbolo. No caso dela, ela quis chamar a variável de resultado ponto soma. Tá? Você pode utilizar underline, você pode utilizar cifrão, mas existem símbolos que você não pode utilizar. O ponto é um deles. Tá bom? Ok, então retomando, a compilação é o momento em que o computador vai tentar entender se aquilo que você passou para ele no código-fonte, se é compreensível para ele, se você não digitou nenhuma asneira. Beleza? E para executar, Jasmine, para eu executar esse programa que eu acabei de compilar, como que eu faço? Para eu executar, eu acabei de compilar um programa Java, exercício, e aperta Enter. Acabou. Beleza? Então aqui, ó, ele está esperando um número, ok? Vou digitar 8, presta atenção, pessoal. Clara. Vamos lá? Então eu vou digitar, melhor, vou digitar 7, beleza? Ele está pedindo o segundo, vou digitar 5. Média de 7 e 5. Média entre 7 e 5. 6. Beleza? 7 com 5, 12. Por 2, 6. Beleza? 6 tá funcionando. Beleza? Vou fazer mais um teste. Vou executar de volta. Ó, lembra que se você apertar para cima e para baixo, ele vai alternando entre os últimos comandos que você digitou. Tá? Então vou executar de novo. E agora vou digitar 8. Beleza? 8 e 6. Média entre 8... Não, 8 e 6 não. Vamos pegar o melhor. 8 e 7. Média entre 8 e 7. 7,5. Vamos ver se beleza. Opa! Opa, mas... E aí, por quê, hein? Identificaram um problema aqui que a gente tem? Todo mundo visualizou o problema? Ah, sim. Né? Então, ó, a gente digitou 8 e 7, ele deveria mostrar 7,5. Mas ele mostrou 7. Vamos entender o porquê que ele mostrou o 7. Na verdade, são duas coisas. Porque, primeiro, nossa variável resultado, a gente definiu ela como o quê? Como inteira, né? Só que ela pode receber resultados reais, concorda? No caso, 7,5 não é um resultado inteiro. Tudo bem? Então, talvez você pode pensar, então para resolver, eu vou dizer que a minha variável resultado, ela é double. Concorda? Mas vamos entender o porquê. Concorda? Do lado do João, é o? Também, João? João, concorda que uma possível solução que a gente poderia tentar seria transformar o resultado em double? Né? Porque agora ele comporta um número inteiro. Presta atenção que ainda não é isso, tá? Porque ele é real, beleza? Então agora o que eu vou fazer? Posso executar direto para ver se funcionou? Não, tem que compilar primeiro, né? Para ele pegar a minha alteração. Ok, compilei, vou executar e vou digitar de novo 8 e 7. O que mudou agora é que apareceu um 7.0. Loucura, tá? Por quê? Agora presta atenção, o pessoal que tá fazendo ADP já sabe que eu sou meio bruxo. Semestre passado, na primeira aula eu falei, né? Ó, você vai errar isso daqui na prova, presta atenção. Vamos de novo, o momento é agora, ó. Divisão. Se tiver divisão no seu código, presta atenção na divisão. Por quê? Porque dentre os 4 operadores que a gente tem,
que é a soma, subtração, multiplicação e divisão, ela é a única que tem dois comportamentos. Tudo bem? A soma, se olhar para a soma, ela vai fazer soma de qualquer jeito. Beleza? Subtração, mesma coisa, mas a divisão, ela é encardida. Tá? Então, como que ela vai funcionar? A divisão, primeira coisa que você tem que entender. Existem dois tipos de divisão. Divisão inteira e divisão real. Divisão real é essa tradicional que a gente conhece, né? 8 mais 7 vai dar 15, né? Dividido por 2, 7,5, tá? Essa é a divisão real. Divisão inteira. Vocês lembram o que faz a divisão inteira? Faz a divisão do mesmo jeito, tá? Então, nesse caso, 8 e 7 vai dar 15 e divide por 2. Diferença, toda a parte decimal, João, toda a parte decimal, o que a gente vai fazer na divisão inteira? Deu uma perdida. A gente vai tirar a parte decimal, tá? Então, ó, 8 e 7, a soma dá quanto? 15 dividido por 2, 7,5. Se fosse divisão inteira, 7. Beleza? Então, entendida, não precisa entender ainda o que deu problema aqui. Entendida a diferença de divisão inteira para divisão real? Beleza? Tá. Então, quando que o Java vai executar a divisão inteira? É um único caso, só isso que você precisa saber. Se não for esse caso, você sabe que é divisão real. Ok? A divisão vai ser inteira quando? Quando os dois operandos, então a gente tem aqui a parte de cima da divisão e a parte de baixo. Ok? Então, quando esses dois operandos forem inteiros, ele vai operar a divisão inteira. Essa é a única regra. Ok? Tá, então vamos por partes. Como que ele vai saber se isso daqui é inteiro ou se é um número real? Sempre que a gente tiver variável, só variável, na parte de cima ou na parte de baixo, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o tipo da variável e não o conteúdo dela. Tudo bem? Qual que é o tipo de N1? Inteiro. Qual que é o tipo de N2? Soma de dois inteiros na matemática produz o quê? Inteiro. Beleza? Então ele já sabe que aqui em cima a gente tem inteiro. Tudo bem? Beleza? Se N2 fosse double, a parte de cima seria o quê? Double. Né? Porque eu somando um real com um inteiro pode produzir o quê? Um real, né? Entende? Isadora? Beleza? Tá, então ó, o que eu tô tentando enfatizar pra vocês é isso, que a soma entre inteiro e inteiro vai dar inteiro, real e real vai dar real, real e inteiro vai dar real também. Tá aí, beleza, né? E a parte de baixo? Então, se for variável, a gente já sabe que define o tipo olhando para qual é o tipo da variável. E embaixo aqui eu tenho um número, eu não tenho uma variável, tá? Isso daqui, na codificação, é chamado de literal, ok? Literal é o quê? É um valor que eu coloco dentro do meu texto que não é uma variável, ok? Todo literal que for um número, da forma como está aqui, o Java vai entender como inteiro. E como que ele vai entender como real? Se eu tiver ponto alguma coisa. Tudo bem? Então, se eu colocar 2, ele entende que isso daqui é inteiro. Se eu colocar ponto 0, ele entende que isso aqui é real. Tudo bem? Então, agora, sabendo a primeira regra, o Java só vai operar divisão inteira quando os dois operandos forem inteiros. Beleza? Isso daqui a gente concluiu que é inteiro, concorda? E isso daqui a gente aprendeu que é inteiro. Inteiro e inteiro vai dar divisão inteira. Entendido por que ele mostrou 7? Então, ó, não importa qual que é o tipo do resultado, da variável aonde eu vou armazenar o resultado da minha divisão. O que importa são os operandos. Ok? Então, o que eu poderia fazer aqui para resolver esse problema de calcular a média de dois números inteiros? Acrescentar aqui embaixo 1.0. Todo mundo entende? Porque a gente passa a não ter mais um inteiro em cima e um inteiro embaixo. Agora a gente tem um inteiro em cima e um real embaixo. Diga, João. O N1 e o N2 ainda são inteiros. Mas qual que é a regra da divisão inteira? Que os dois têm que serem inteiros. Qualquer outro caso diferente disso, ele vai operar a divisão real. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, bastou a parte de baixo ser real para ele fazer essa divisão inteira como sendo real. E produzir, por consequência, naquele caso, 7,5. Tudo bem? Uma outra possibilidade, se eu dissesse para vocês, não quero, eu quero colocar 2 aqui, me recuso.
eu poderia vir aqui e alterar a minha variável aqui para double. Isso, e mudar o resto. Aqui nesse caso, vocês veem algum problema nessa linha? Porque lá em cima tá int e aqui, perdão, tá double e aqui tá int, certo? Só que se vocês tentarem compilar isso daqui, vocês vão ver que vai compilar. Por que que vai compilar? Quem tá embutido dentro de quem? O conjunto dos inteiros está embutido dentro dos reais ou os reais está embutido dentro dos inteiros? Inteiro está embutido no real, ok? Então aqui o que eu estou dizendo, ó, que a minha variável real está recebendo um número inteiro, sem problema nenhum. Isso aqui vai funcionar, tudo bem? A diferença vai ser que caso o usuário venha a digitar um número real na tela preta, vai ser disparado um erro na tela para gente. Mas isso é só para enfatizar para vocês que uma variável real ela suporta o armazenamento de um número inteiro. O contrário que não é válido. Tranquilo? Então eu vou voltar aqui para inteiro, vou colocar o 2.0 e vou mostrar para vocês que eu não estou mentindo. Agora. Então salvei, compila e executa. Então beleza, era 8 e 7 maoi. Beleza? Estamos ficando bom, né? Começando a ficar legal. Mas é assim, se você for entendendo, você vai ver que não é esse bicho de sete cabeças. O problema é na hora que você perde. Perdeu um negocinho, aí você já começa... Maximizar? Minimizar. Tá. Nossa, já são 11h40? Hã? É, tá muito rápido. Oi, não deu? Tenta ler mais ou menos o erro que aparece. Sempre quando aparecer um monte, vai no primeiro, tá? Porque às vezes o erro de baixo é causado pelo de cima. E aí se você resolveu de cima, o de baixo acaba algumas vezes sendo resolvido também. Deu um monte de coisa. Gente, primeira sugestão, orientação. Encara o erro, não tenha medo dele. Então, a orientação é, começa de cima para baixo, tá? Então, olha o primeiro erro e tenta descobrir o que é que ele está dizendo. Embora seja em inglês, com o tempo você vai acabar se acostumando com as mensagens. Tranquilo. Tá. Tudo bem. Certo de todo mundo? Vou fazendo chamada enquanto isso. Já acabou, gente. Que isso? Bem que falam que tudo que é bom dura pouco, né?